Isaías 55, versículos 8 e 9, na semana passada eu dei uma entrada, mas hoje tem mais. Depois eu tenho uma mensagem especial com o missionário. Isaías 55, Isaías é bem no meio da Bíblia, você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes nós vamos para um lugar, ou passamos por um lugar, e nem entendemos por que passamos por aquele lugar, ou por que estamos passando, não é verdade? Ou porque alguém cruzou o nosso caminho, nós ficamos assim chateados com alguma coisa, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui em João capítulo 4, nós vamos falar bastante do João, capítulo 4, nós temos aqui Jesus passando por um certo lugar. João capítulo 4. Isso. Diz assim, versículo 3 em diante, João 4, versículo 3. E deixou a Judeia, e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Às vezes é necessário, irmão, passar por algumas lutas, passar por algumas batalhas, passar por algumas adversidades, e nós não entendemos, às vezes ficamos chateados, mas como eu comentei que Paulo falou aos Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foi necessário passar, e diz assim, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Ali era Jesus o homem. Como homem, Jesus se alimentava, sentia fome, dormia, né? E era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Diz-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele ficou sozinho. Às vezes é necessário, você fica sozinho. Mas não quer dizer que você está abandonado pelo Pai, não. Bem, mas eu quero chegar à frente. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, depois tens água viva. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, porque não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Qual é o nosso assunto aqui? Jesus puxou uma conversa com ela. Temos que entender que essa mulher, por estar ali naquela hora, não seria uma mulher bem vista. Note que ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Mas Jesus também não condenou ela pelo passado dela. Disse para ela, o que você tem agora não é teu marido. Também não fez condenação. Mas Jesus conversou com ela. Por quê? Porque o objetivo do Senhor deve ser o nosso objetivo, com qualquer pessoa, o que? Salvar. Nosso objetivo é salvar. Então nós temos que aprender a nos comunicar com todos. E às vezes vamos passar por alguns lugares e vamos encontrar pessoas que não têm boa fama. Mas o nosso objetivo é dar testemunho, é salvar. E o bonito está aqui. Quando Jesus disse, chama o teu marido, e ela disse, eu não tenho marido, Jesus disseste bem. É assim, tiveste 5 maridos e o que tu tens não é teu marido, sem condená-la. Muito importante, não condene as pessoas, não julgue as pessoas.
Mesmo que você saiba a vida da pessoa, mostre para ela, no abrir da sua boca, Deus vai colocar a palavra de uma tal maneira que aquela pessoa vai entender que você é de Deus. Quando ela disse, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis quem é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Reparem que ela era uma mulher, vamos dizer assim, apesar de ter aquela vida, ela tinha uma cultura religiosa. Ela mostrava ter um conhecimento. Como às vezes, a pessoa que você está conversando, às vezes ela já tem uma bagagem, já tem até um conhecimento. Às vezes você conversa com uma pessoa até desviada do Evangelho. Só em conversar com ela você vai notando. Jesus foi dando conversa para ela, foi dando, ela foi se abrindo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. É bonito, eles ficaram ali, pediram Jesus para ficar 2 dias, depois falaram para ela, ó, nós cremos não pelo que você falou, nós cremos porque nós mesmos ouvimos e vimos. Aí eles conheceram Cristo. Mas qual é a nossa mensagem? Se Jesus não para conversar com aquela mulher, ele trouxe toda uma região conseguiu conhecê-lo. Por quê? Por causa da humildade dele, da simplicidade dele, do amor dele. Mesmo sendo uma mulher de má fama, mesmo sendo uma pessoa, vamos dizer, que outro não daria conversa, eu tenho explicado muito isso para a igreja. Amigo, nós temos que ser simpáticos com todos. Nós temos que aprender a sorrir para todas as pessoas. Nós temos que saber ser amistosos com todas as pessoas, pois o próprio Senhor diz, dependendo de você, tenha paz com todos. Mas às vezes nós nos fechamos, quer dizer que nós queremos cumprimentar só aqueles que são irmãos em Cristo. Não, era uma mulher samaritana, o samaritano não se conversava com os judeus, e às vezes as pessoas não conversam conosco porque somos crentes. Eu lembro do meu pai, coitado, não conhecia Jesus, ele odiava crente. Quando falava, disse, não, esse pessoal pensa que só eles que vão morar no céu, e não gostava de receber. Mas até que chega alguém de uma maneira amistosa, com o Espírito Santo, com a direção de Deus, vai. Então, vamos voltar ao início da mensagem aqui do capítulo 4, que diz assim o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Às vezes passamos por algumas situações, entenda, por algumas circunstâncias, algumas coisas que não gostaríamos de passar, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, nunca fique chateado, entenda, quando você se deparar com uma pessoa, talvez num local de trabalho, Deus vai fazer alguém cruzar, que é necessário você conhecer aquela pessoa, é necessário se aproximar daquela pessoa, é necessário sorrir para aquela pessoa, é necessário buscar diálogo com aquela pessoa. Por quê? Porque o nosso objetivo é testemunhar do Senhor. O nosso objetivo é ganhar as pessoas para Cristo. Não se feche para ninguém. Deus vai fazer muita gente cruzar os seus caminhos. Amém? Mas ainda nesse entendimento aqui, nós temos uma outra situação lá na frente agora. Nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8. Mas vamos voltar a falar dessa judeus samaritanos. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Esse Saulo que depois veio ser?
o apóstolo Paulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria. Então dá para entender que Filipe não era um dos 12. Aqui não é o Filipe apóstolo, é o Filipe evangelista. É aquele que fala no capítulo 6, que Deus... Deixa eu mostrar aqui rápido para vocês, só para tirar qualquer dúvida aí, tá bom? Capítulo 6, e versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quem mais? E Filipe. Aí tem outros nomes aqui: Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosé de Antioquia. Bem, está aqui. O que eu quero falar do Filipe. Então, o Filipe era um diácono. Aí, voltando lá no capítulo 8. Filipe desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Às vezes eles não vão, os de casa não vão ouvir. Nós vamos pegar os samaritanos. São vizinhos, são pessoas que às vezes não gostam de nós, mas se nos fecharmos, aí nós temos que ter, não é a pregação, Jesus não fez uma pregação, Jesus buscou um diálogo com ela, buscou uma conversa com ela. Quer dizer, mesmo sabendo quem era aquela mulher, que era uma pessoa de má fama, uma pessoa, entenda que os samaritanos vão tirar a má fama e falar só os samaritanos judeus. Mesmo sendo ela uma samaritana, Jesus puxou o diálogo com ela. Somos nós que temos que aprender a conversar com todo mundo e não nos fechar de uma tal maneira que parecemos um clube social, um clube fechado, uma sociedade secreta, que só conversamos com os irmãos da igreja. Pelo contrário, nós devemos dar testemunho. Jesus não fez nada de errado, Jesus em nenhum momento teve uma intenção com aquela senhora, mostra claramente a Bíblia para nós aqui, claro, conhecendo o nosso amado Senhor e Salvador, o Santo, o próprio Deus estava ali. E o que eu quero mostrar para você, esse diálogo valeu, e aqui está: descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Por que eu vou te avisar? Porque o meu objetivo é Cristo. Meu objetivo não é falar do Corinthians, do Palmeiras, do coisa. Posso até puxar o diálogo no assunto, mas daqui a pouco eu entro com a palavra de Deus. Ele falou de sede, uma coisa natural. Mulher, dá água para beber. Ué, mas sendo você judeu, fala comigo, sou mulher samaritana. E ele disse: se você soubesse. Aí ele entrou com a palavra, somos nós. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Você vai mostrar a glória de Deus, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Passa para nós. Qual é a nossa mensagem? Vamos aos samaritanos. Vamos falar de Jesus para todas as pessoas, mas com sabedoria. Não vamos nos fechar, vamos ser simpáticos com todos, vamos ser amistosos com todos, e as portas estarão abertas. Aquilo que eu sempre digo: a pessoa está travestida do seu lado, bom dia, olha o sorriso, boa tarde, boa noite, né? Daqui um dia o cumprimento aumenta, Deus te abençoe. Daqui um dia o cumprimento aumenta, você saber que Jesus ama você. Mas se você for fechado, você ficar só em Jerusalém, se fechando só com os irmãos da igreja, Pai do Senhor, graça e paz, aleluia, glória a Deus. Irmão, você tem que conversar com todo mundo. Aprenda, você tem o Espírito de Deus em você. Não tema. Mas pastor Jaime, e se aquela pessoa for da bruxaria? Melhor ainda. Por quê? Porque maior é o que está em nós. Sem ofender. Note que Jesus não condenou o passado dela, não condene a roupa que a pessoa está vestindo, não condene a religião que você vê pela roupa que ela tem, ou a vida dela, ou a opção dela. O seu caso é anunciar Cristo. É da água viva, a água da vida, a água verdadeira. E a pessoa então vai ter a sede saciada, e você vai ver como é bom falar de Jesus. Amém?